Olá, hoje a gente vai falar aí do conteúdo do módulo 4, né, continuando aquela ideia de semelhança ainda, só que agora nas paralelas, ok? Chamado Teorema de Tales. Então vamos lá. Teorema de Tales. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. O que isso significa na prática? Que se você tem três retas paralelas, como é o caso aí de A, B e C, tá? Essas três retas paralelas elas vão determinar entre elas segmentos proporcionais. Tá? Segmentos cuja razão entre eles é sempre a mesma. Tá? Por exemplo, esse segmento AB, vou chamar de A, e esse segmento BC, vou chamar de B, tá? Eles geram uma razão. Se eu pegar A e dividir por B, eu gero um resultado com isso. Tá? Então, geralmente esses valores aí vão ser números, né? Mas se eu dividir esse número por esse A por esse B, eu vou gerar um valor. E esse valor é obtido se eu tivesse feito a divisão DE, que eu vou chamar de C, por EF, que eu vou chamar de D. Se eu tivesse feito essa mesma divisão C por D, do outro lado, aí, na outra reta transversal, eu teria encontrado o mesmo resultado, o mesmo número. Então, é isso que significa a proporcionalidade nessas retas paralelas. Segmentos de uma mesma reta dentro de paralelas geram razões iguais. Se esses segmentos estiverem dentro das mesmas paralelas, como é o caso aí, você sempre terá uma razão, uma mesma divisão, tá? Valor constante aí, que a gente chama de razão, tá bom? Então, a proporcionalidade nas paralelas surge através disso aí. Você pega segmentos dentro de paralelas, a divisão desses segmentos vão gerar sempre o mesmo resultado, que a gente chama de razão de proporcionalidade, tá ok? Um exemplo prático aí. Vamos supor que AB aqui eu medisse 2 centímetros e que BC medisse 4, ok? Se DE medir 3, quanto vocês acham que vai medir EF? Na prática, muito simples. Está vendo que AB e BC tem uma razão aí de duas vezes, ou seja, duas vezes o AB para gerar o BC, 2 aumenta duas vezes para gerar 4. Isso significa que esse 3 também vai aumentar duas vezes para gerar o número aqui de baixo, que teoricamente vai ser 6, ok? Mas vamos ver como é que a gente obtém esses 6 aí, já que nem sempre a gente vai ter razões tão simples quanto essa, ou seja, nem sempre o aumento vai ser tão fácil quanto esse, né? Esse é um aumento de duas vezes, então vai gerar um valor bem tranquilo, mas nem sempre isso vai acontecer. Como é que eu vou determinar essa medida de baixo sabendo as outras medidas? Bem, se eu não sei ela, eu vou chamar de x. E aí você poderia montar a sua proporcionalidade, ou seja, 2 sobre 4 é igual a 3 sobre x. Multiplicando isso cruzado, você tem 2x igual a 12. X igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. Ou seja, realmente, se há uma razão de proporção aqui de A para B de duas vezes, então aqui também vai ter essa mesma razão de duas vezes, ou seja, esse 3 vai virar 6, tá ok? Esse 3 vira 6. Bem tranquilo aí. Vocês podem observar que o aumento de segmentos de uma transversal ocorre em todas as transversais desde que elas estejam nas mesmas paralelas, ok? Isso é que significa proporcionalidade de segmentos. Um segmento sobre o outro da mesma reta é igual a um segmento sobre o outro da outra reta, ok? Vamos ver um exemplo aí. Em cada caso, as retas R, S e T são paralelas. Determine o valor de x. Então, aí, você tem três paralelas e ele quer determinar o valor de x. Então, basta montar a proporcionalidade aí dentro dessas paralelas. Ou seja, 4 sobre 6 é igual a x sobre 5. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 5, 20. Então, x vai ser 20 dividido por 6. X vai ser 3,3 aproximadamente, tá ok?
Observa que agora o valor não foi tão evidente, né? A proporcionalidade existe, mas ela não é tão visível sem os cálculos. Porque 4 aumentou uma certa quantidade de vezes para virar 6, mas eu não sei quantas vezes, porque não é um valor exato, tá? Então, eu não tenho como descobrir aí mentalmente quanto seria esse valor de x apenas pelo desenho, porque eu não sei quantas vezes houve o aumento, qual foi a razão de proporcionalidade. Mas fazendo os cálculos eu obtive que esse x ele vale 3,3. Um valor próximo do 4, por quê? Porque 5 também é próximo de 6. Então, teoricamente, x tem que ser próximo do 4 também, tá ok? Para que o aumento seja o mesmo. Um outro exemplo. 2 terrenos têm frentes para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A, então a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essas ruas é 180. Então, observa que a frente total para a rua B é 180. Tá? Aí ele quer saber qual é a medida de cada um dos lotes. Tá? Vou chamar aqui de x, de y e de z, só para a gente ter variáveis. Bom? E aí a gente vai calcular então. Observa que essas retas perpendiculares aqui, elas são todas paralelas, já que são todas perpendiculares à rua A. Tá? Então são todas paralelas. Dentro dela a gente tem segmentos, então a gente pode montar uma proporcionalidade entre esses segmentos. Ou seja, por exemplo, 40, no caso aqui, ó, x sobre, eu não tenho as medidas dos outros, então eu não vou pôr um sobre o outro, vou pôr o x sobre o todo. X sobre 180 é igual a 40, que é o correspondente do x, sobre o todo também. Quem que é o todo aqui embaixo? 40 com 30, 70, mais 20, 90. Tá? Então, o que eu faço em uma transversal, eu tenho que fazer nas outras transversais. Tá? Se lá na transversal de cima eu coloquei x sobre o todo, que é 180, aqui na transversal de baixo eu vou colocar o correspondente do x, que é 40, sobre o todo, que nesse caso é 90. Fazendo aquela multiplicaçãozinha cruzada aí, a gente tem 90x igual a 40 vezes 180. Isso vai dar um valor bem grande, mas vamos lá. 40 vezes 180, 7.200. X é igual a 7.200 dividido por 90. Então, x é igual a 80. Tá? 7.200 dividido por 90. 80. Ou seja, a gente já encontrou esse valorzinho aqui. Ó. Isso aqui mede 80. Tá? A partir desse momento, se você quiser seguir essa mesma estrutura para achar o y e o z, você pode pegar y sobre 180, 30 sobre 90, vai chegar no mesmo resultado. Mas a partir de agora também você pode usar aquela estratégia anterior, de pegar um segmento de paralela sobre o outro segmento de paralela. Você consegue determinar o mesmo valor. Tá? Por exemplo, se eu quisesse pegar aqui agora, ó, 80 sobre y é igual a 40 sobre 30. Esse sobre esse sobre esse. Pode pegar, é uma correspondência válida. 40 corresponde a 80, 30 ao y. E você só tem uma letra na igualdade. Dá para descobrir tranquilo. Mas nada impede de você de usar aquela outra estratégia também. Y sobre 180, que é um pedaço sobre o todo, igual um pedaço, que é 30, sobre o todo. Essas duas igualdades vão gerar os mesmos resultados, tá ok? Eu vou usar aquela igualdade mais que a gente já está trabalhando aqui mesmo, tá? Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter 40y igual a 2.400. Y igual a 2.400 dividido por 40. Y é igual a 60. Tá? Então, já achei esse outro valor aqui de y. Aqui é 60. Tá? Se você quiser fazer o mesmo cálculo aqui de proporção para poder descobrir o z, pode ficar à vontade aí fazer, mas não é necessário mais. Uma vez que você sabe que tudo mede 180 e até agora você já tem 80 e 60, ou seja, você já tem 140, o que sobra para esse z aqui é simplesmente 40.
Ou seja, você tinha 180. Você já tem um pedaço medindo 80. Já tem um pedaço medindo 60. O que sobra? 40. Tá? 40 para esse Z. Ok? Mas nada impede de você ter pegado Z sobre 180 igual a 20 sobre 90. Ou, como eu já tinha dito antes também, Z sobre 60, por exemplo, igual 20 sobre 30. Tudo isso geraria o mesmo resultado que é 40, tá? Mas nesse caso aí ele não foi necessário, embora possa ser feito dessa maneira, tá ok? Mas é bem simples aí também, não tem muito segredo não. E o último exemplo, na figura a reta DE é paralela ao lado BC do triângulo. Calcula o valor de x. Então quer dizer que essa reta aqui, ó, é paralela a esse lado do triângulo, tá ok? São duas paralelas. Isso significa que esses segmentos aqui, ó, eles são proporcionais, uma vez que eles estão dentro de paralelas. Isso você pode imaginar desenhando uma paralela aqui, ó, e você teria as três paralelas. Então você tem segmentos dentro das paralelas, ou seja, segmentos proporcionais, onde você pode fazer o uso do teorema de Tales e determinar essas medidas. E o teorema de Tales aí vai funcionar da mesma maneira. X menos 1 sobre 2 igual x mais 3 sobre 3. Multiplica isso cruzado, você tem 3x menos 3, porque você multiplica isso aqui tudo por 3, e depois igual 2 vezes isso aqui tudo, então 2x mais 6. Isolando letras de um lado e números do outro, você tem 3x menos 2x igual a 6 mais 3, ou seja, x igual a 9. Esse é o resultado, esse é o valor do x. Tá? Bem simples, basta imaginar aí que se você tem paralelas, então segmentos dentro dessas paralelas são proporcionais. Pode-se montar uma proporção A sobre B igual a C sobre D. Tá ok? Isso sempre vai ser válido dentro das paralelas. Isso é tudo, façam os exercícios e bons estudos aí em casa.